Bom dia, pessoal. Acabei de receber a notícia, então, da Associação Comercial, que realmente, dia 9, nós poderemos retomar as aulas presenciais. No decorrer dessa semana, quarta, quinta e sexta, eu vou estar entrando em contato com todos os alunos, vendo se vão continuar no mesmo horário ou se de repente vão mudar o dia, o horário de vocês. Vou passar todas as opções que nós temos. E então, a partir do dia 9, nos encontraremos novamente. Como eu tinha falado para vocês, eu precisava finalizar essa parte teórica de departamento pessoal e vai dar certinho para a gente, quando voltar, então, retomar lá de onde nós paramos. Vamos lá, então. Estávamos falando de férias e agora eu vou falar um pouquinho sobre o recibo de férias. Ao realizar o pagamento das férias, é extremamente importante emitir o recibo de férias, pois em caso de ações trabalhistas, este será o documento na qual a empresa poderá comprovar as datas e valores pagos ao funcionário, já que o recibo estará assinado por ele. Eu falo que nós brasileiros, nós deixamos muito as coisas a Deus dará. Então é o depois. Depois eu pego, depois eu assino, depois eu vejo e de repente esse depois acaba caindo no esquecimento. É necessário calhar as férias que está na nossa carteira com as férias que está no livro de registro. Então, a mesma data que é colocada no livro de registro tem que ser colocado na nossa carteira. Os mesmos valores que estão no livro registro tem que estar colocado na nossa carteira. Se um dia o funcionário resolver entrar com uma ação trabalhista dizendo que não recebeu férias ou que foi pago errado, a única maneira da empresa comprovar realmente aquilo que foi pago a ele é através dos recibos. Então, é recíproco, tá? Tanto a empresa como o colaborador precisa ter esse recibo caso haja aí uma ação trabalhista contra o mesmo. Nesta lição, você irá aprender como calcular as férias. Desculpa, voltando, né? Vendendo parte das férias. Nessa lição, você irá aprender como calcular as férias quando um empregado optar por vender alguns dias para a empresa. Ou seja, dos 30 dias que o empregado tem direito, ele poderá receber uma parte em dias de descanso e trabalhar uma outra parte em troca de dinheiro. Para facilitar seu entendimento, vamos trabalhar com o valor bruto da remuneração, ou seja, sem calcular INSS e FGTS. Vamos só pegar nessa parte o que realmente é importante. Quando nós falamos em vender férias, e isso é perguntinha de prova, o nome correto é abono pecuniário. As pessoas não conhecem esse nome, então elas chamam de vender férias. O que é o vender férias? Ao invés de eu ficar em casa 30 dias descansando, a lei permite que eu venda 1/3 das férias ao meu empregador, ou seja, apenas 10 dias. Como eu já disse, por debaixo dos panos, muitas coisas podem. Então, tem gente que vende realmente os 30 dias, tem gente que vende 20 dias, tem gente que opta em não vender férias. Esse é um acordo que realmente tem que ser feito entre ambas as partes. Como eu também disse, não adianta o empregado querer e o patrão não, ou vice-versa. Não adianta o patrão querer comprar as férias
e o empregado não querer vender. Esses dias, até 10 dias, conforme lei, que são vendidos para o empregador, é uma troca de serviço por dinheiro. Na aula prática, nós vamos sim fazer férias com o INSS, com o FGTS, com o imposto de renda. Aqui fala que a gente não vai fazer, mas nós vamos fazer sim. Por quê? Porque a gente tem que aprender a realidade da vida e saber como que funciona quando é demitido, quando é ativo, qual é o verdadeiro cálculo para ser no abono pecuniário. Férias vendidas. Como já vimos anteriormente, a lei não permite a conversão de todo o período de férias em dinheiro. Apenas autoriza que 1/3 do direito a que o empregado fizer jus seja convertido em dinheiro, ou seja, somente 1/3 pode ser vendido. O que eu acabei de falar para vocês. A lei fala que eu só posso vender 10 dias, mas por debaixo dos panos eu posso vender os 30 dias. Porém, vamos lá. Digamos que eu vendo os 30 dias de férias, mas ele não pode colocar no meu registro que foi vendido os 30 dias. Ele coloca que foi vendido 10. E nesses 20 dias que eu estou trabalhando clandestinamente, eu sofro um acidente. E aí? Para efeito de CLT, de Ministério Público, entende-se que eu estou de férias. Como que eu vou explicar que eu preciso me afastar porque eu caí da escada do meu trabalho? Então precisa tomar muito cuidado nesse vender férias, porque a gente precisa do dinheiro e de repente acontecer aí um desastre desse e ainda não conseguir afastar pelo INSS porque você estava fazendo o que a lei não pressupõe. Perda dos direitos das férias. Quando que eu posso perder as férias, além daquilo que nós vimos nas faltas? Ficar mais de 180 dias afastado pelo INSS, ou ficar de licença pela empresa por mais de 30 dias. A lei fala que se eu ficar mais de 6 meses afastado pelo INSS, eu perco o direito das férias. Porém, dizem aí alguns pesquisadores, embora descontínuo. O que significa embora descontínuo? Embora a lei não permita. Então, se eu tiver afastado e a empresa não quiser me dar férias, eu posso entrar com direito advocatício para que realmente seja resolvida essa situação. Se no período antes de um ano o empregador for demitido por justa causa, diante do que nós já falamos de justa causa, se eu for demitido antes de 12 meses, eu também perco o direito dessas férias. Tanto descanso como remuneração. Se o empregado não comparecer ao trabalho por motivo de paralisação parcial ou total, por mais de 30 dias. Podemos perceber que quando um colaborador ou algum grupo de colaboradores fazem greve, fazem uma paralisação, dificilmente eles ficam mais de 30 dias, pelo fato de perca de férias. Então, o que eles podem fazer? Eles podem ficar 28 dias de paralisação e depois voltar 2 dias, voltar 5 dias, depois entrar na paralisação de novo. O que não pode é realmente ficar mais de 30 dias corridos sem comparecer ao trabalho. Caso o empregado seja demitido e não retornar à empresa para readmissão no período de 60 dias. Digamos então que um funcionário foi demitido no dia 1º de setembro. Dia 30 de setembro deu 1 mês, dia 30 de outubro deu 2 meses.
Se até 30 de outubro o dono dessa empresa se redimir, achar que fez errado, que precisa readmitir esse colaborador, então as férias dele começam a ser contadas da data da primeira admissão. Se de repente esse empregador resolver admitir esse funcionário no dia 1º de novembro, um dia após ter passado os 60 dias, que é o período, infelizmente as férias dele começam a contar a partir da segunda data da admissão. Deixar de trabalhar com recebimento de salário por mais de 30 dias, em virtude da paralisação parcial ou total do serviço da empresa. Isso aqui nós já falamos, gente. Não trabalhar, né, nesses 30 dias, e esse também da Previdência Social de 6 meses também. Veio duplicado aqui. A interrupção da prestação de serviço deverá ser anotada na carteira de trabalho e Previdência Social. Quando, então, tiver a interrupção por auxílio-doença, por acidente de trabalho, por gestação, qualquer coisa que seja voltado pela Previdência Social, tem que ser anotado na carteira de trabalho. E depois, iniciar-se o novo período aquisitivo, quando o empregado, após a qualquer das condições previstas nesse artigo, retornar ao trabalho. Fica interrupta a carteira de trabalho por um tempo, 4, 5 meses, 1 ano, e quando ele voltar a trabalhar, então começa-se novamente esse período aquisitivo do empregado, como nós falamos aqui atrás, a readmissão no caso de 60 dias. Vou falar de 13º, mas eu vou falar no próximo slide.